ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. Colossenses 1:26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aos Colossenses 2, verso 2, sequência aí. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Pode sentar. Vamos falar sobre o grande segredo de Deus. Tem mistério, tem segredo que está desde a fundação do mundo. E estes mistérios teriam o tempo certo de manifestá-los, certo? Estes mistérios. Então, passando todos estes anos, que são milhares, desde o princípio, nós vemos que isso tinha que cumprir aqui no último dia, no tempo do profeta William Branham. Nós sempre temos que aprender que o nosso tempo é só repetir, profetizar outra vez o mesmo que já foi profetizado. Então não é nada novo. Era um mistério, como a terceira etapa, é também um mistério que estava oculto, mas foi revelado. O profeta não pôde dizer, mas já foi encontrado nas mensagens. Então a gente vai caminhando nestes segredos. Desde o tempo de Cristo, você já pensou o próprio Deus em carne, com um ofício de filho, que poderíamos ver que é superior a todos os ofícios, que é o ofício da salvação, falando da revelação, né? O ofício de salvação, de cura divina, de perdão, tudo estava em Cristo. E Cristo mesmo não podia saber do mistério da frente. Ele só
ficava sabendo daquele dia. Isto é, Deus em Cristo. Ele não manifestava o mistério que era para outro dia. Deus respeita isto. Ele respeita a própria palavra dele. Certo? Então não podia falar, nem Cristo podia falar. Por isso, quando ele fazia certas coisas, ele pedia para os discípulos: vocês não contem para ninguém. Vocês não digam para eles que eu sou o Cristo. É um mistério, sempre era o mistério. E era Deus em carne. E as pessoas, mesmo ele revelando aquilo em carne, dizendo: eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então todas estas coisas já foram faladas por Cristo e o povo não percebeu nem no tempo de Cristo. Por isso que é um grande segredo. O segredo da vinda. Aquele dia e hora, Mateus 24, 36. Aquele dia e hora, ninguém sabe. É o segredo de Deus. E Deus trabalha com este segredo. Se o próprio Cristo, que era Deus encarnado, no ofício de filho, ele disse que não sabia. Ele diz: nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o Pai. Temos que saber, como Jesus diz: convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior que eu. É porque o Espírito é maior que a carne. O Espírito é superior à carne. Por isso que ele diz: o Pai é maior do que eu, assim como o seu Espírito é superior à sua carne. O Pai saiu do Filho, o Filho morreu. Se o Pai não sai do Filho ali no Calvário, então o Filho não podia morrer. Se o seu Espírito não sai de você, você não pode morrer. Tá aquela luta, talvez tempo, com lutas a pessoa não morre, o Espírito não saiu. Na hora que o Espírito sai. O corpo de Cristo era o corpo de Deus, do Espírito Santo, o qual Deus reserva mistério, que ele não pode dizer naquele dia e vai dizer no outro dia. O irmão Brana diz que, com respeito à revelação dos 7 trovões, a terceira puxada, se ele dissesse, aquilo poderia perder o plano de Deus. Então ele não podia dizer. E assim, se Jesus também dissesse: olha, eu sei o dia, eu sei a hora, então poria a perder o plano de Deus, que estaria há 2 milênios na frente. Então Jesus tinha que dizer: o Filho não sabe, os anjos não sabem. Agora, entenda bem, é verdade, Jesus não está mentindo. É o ofício de filho que ele não sabia. Quando você vê o ofício de Pai, que é o Espírito Santo, é o ofício da criação. Então, aquele Deus manifestando para criar o mundo. Ele não deixou que aquele ofício de filho visse a vinda. Aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então aqui o irmão Brana diz: o grande segredo, eu estou passando por isso, porque o certo é a gente ver o grande segredo do dia e hora, que Jesus não podia falar, e Jesus mesmo disse aos discípulos: eu tenho coisas para falar para vocês, mas vocês não podem ouvir. Você sabe quando tenha crianças que não podem ouvir certas coisas, que você não pode falar perto de crianças. Então, Deus também tem coisas que ele não podia falar perto das pessoas daquele tempo, que eram como crianças para o tempo da revelação. Até o tempo da pregação dos selos, que o irmão Brana queria falar tudo, até a terceira etapa. Aí Deus disse para ele, para não falar para ninguém, para não tentar explicar
coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Então, Deus sempre tem o seu tempo, e nós temos que acompanhar o tempo de Deus. Eu vejo isso porque irmão Brana não pôde falar a terceira etapa. E 40 anos mais tarde, depois do irmão Brana, por que que nós vimos isso daí? Por que que não vimos antes? Porque não era para ver. Não é tempo de ver, é o mistério. Mas depois de 40 anos que o irmão Brana pregou, aí nós podemos ver estas coisas. E até hoje, 20 anos depois que vimos estas coisas, ainda tem os contradizentes. Tem aqueles que não aceitam. Mas isso é a vida inteira. No tempo de Jesus também, o que ele não podia dizer naquele dia, ele falou para os apóstolos, ele falou para Pedro, falou para Paulo, e coisas que ele não podia dizer naquele dia, mas ali na frente foram ditos através dos apóstolos. E até Paulo, que não andou com Jesus na carne, ele alcançou a revelação direto de Jesus Cristo. Ele diz aos Gálatas, porque ele tinha recebido direto de Jesus Cristo o que Pedro recebeu em carne, mas não era da carne, era revelação, mas Pedro estava andando com ele. Então, coisas que tinham que ser pregadas no dia de Pentecostes, então não adianta querer esperar para o dia de Paulo. Foi lá no dia de Pentecostes, e não podia pregar antes, porque o Senhor Jesus já havia dito em São Lucas 24, 45 em diante, ele disse que era para eles ficar na cidade de Jerusalém, porque ali eles receberiam o poder de Deus. Não podia cair o Pentecostes, os 50, o Espírito Santo, não podia descer enquanto não cumprisse o tempo certo. Então, quando cumpriu o dia de Pentecostes, quer dizer 50. Quando cumpriu esses 50 dias, aí Pentecostes desceu, porque ele subiu antes e depois desceu com 50 dias para cumprir sua palavra, que era um mistério. Era coisa que ele não podia dizer nem aqueles dias para os discípulos no ministério, mas depois do ministério ele já falou certas coisas, grandes coisas, ordenou, deu as doutrinas. Você pode ver que as doutrinas que nós temos, Deus deu aos apóstolos. Ele não pregou no seu dia, ele deu para os apóstolos. Tem o tempo de Deus manifestar aquele mistério, aquele segredo. É o grande segredo de Deus. A irmã Brana diz, no 393, Cristo, Mistério de Deus Revelado, creio que essa tradução da voz de Deus. O grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Eles não conseguem compreender isto. Eles simplesmente não entendem isso. Agora vocês veem que um segredo de Deus, porque Jesus já não falou diretamente. Vocês vão ali e batiza todo mundo no meu nome. Senhor Jesus Cristo. Ele deixou um segredo. E de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, ele deixou o mistério, o segredo. E eles foram no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, que eles perguntaram, o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro levanta e diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora Pedro não repetiu as palavras que Jesus falou em Mateus 28, 19, porque lá era mistério. Deus sempre deixa um mistério para trás, porque aquele mistério é para ser revelado naquele dia posterior, sempre no dia daquela revelação. Então aqui prosseguimos nisso. Satanás não entende isto. Agora você sabe que é como a terceira etapa. Irmão Brana dizia que Deus disse para ele não falar porque Satanás não podia saber. E se você quer fazer uma coisa com sucesso, não fale. Vocês estão me entendendo? Qualquer coisa que você queira fazer e ter sucesso, não fale, vou fazer tal coisa. Por quê? O diabo vai atrapalhar. Então guarda aquilo em si, no seu espírito, o que você deseja fazer.
seja comprar, seja vender, seja receber mais de Deus, a bênção de Deus. Não fique galanteando, simplesmente você creia e não diga, porque quando você diz, o diabo vai e perverte aquilo. O que a terceira etapa não podia ser dito, porque o diabo ia perverter, certo? Depois que foi dito, o diabo perverteu a terceira etapa. A gente tem que admitir isso, porque antes de existir aquela nota verdadeira, não vai aparecer uma falsa. Mas depois que apareceu a verdadeira, aí você vai ver que vão aparecer notas falsas. Então, coisas que não podia no dia do irmão Branham, não diga a ninguém, porque isso teria que ser dito em outro tempo. Amém. Satanás não entende. Agora, quando você chega ao ponto de não entender a terceira etapa, a quem você pertence? Qual grupo você pertence? Porque ele não podia dizer a terceira etapa, porque o diabo não entende a terceira etapa. Mas agora, o diabo já sabe da terceira etapa. E você não entende a terceira etapa. Eles querem continuar o nome Jesus, quando Jesus já tem novo nome. Não é Branham que tem novo nome, é Jesus que tem novo nome. Isto é uma nova manifestação de Deus para o seu povo nos dias finais. Era um grande segredo. Apocalipse 10 era um grande segredo. 10 de 1 a 7 foi um grande segredo. Hoje não é mais. Por quê? Irmão Branham já veio, o anjo forte já desceu do céu, já revelou a palavra, já manifestou como leão, já entregou o livro na mão do profeta, o tempo já acabou, então não é mistério mais, certo? Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí ficaria o mistério da terceira etapa, que o irmão Branham não podia falar no seu dia. Talvez eu fale alguma coisa, as pessoas vão tropeçar, mas vocês têm que colocar a coisa no lugar. Eu disse, nós não podemos falar antes do irmão Branham falar. Nós não podemos repetir uma profecia se o irmão Branham não falou aquela profecia. Entende? E se aqui está Apocalipse 10, 8 a 11, mostra João para fazer isto, e se o irmão Branham, que veio com o ministério também de João, desde Apocalipse 4, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas. Então foi mostrado ao irmão Branham. Mas se ele chega aqui em Apocalipse 10 e não revela, não come aquilo, não traz aquilo claro para nós, então não poderíamos repetir coisa alguma. Nós estamos aqui com o ministério, não nosso, mas é o ministério do profeta, que tinha que ser repetido nesse dia. É que as pessoas podem tropeçar, mas vocês têm que ver isto. É o ministério do profeta que está sendo repetido no outro dia. Era o ministério de Jesus, repetido nos apóstolos. É o ministério do profeta, repetido neste povo hoje. Certo? Com esta mensagem que você tem hoje. O ministério do profeta era a revelação dos selos. A revelação dos selos e dos trovões é Apocalipse 10, de 1 a 7. Se ele não tivesse revelado, comido aquilo, eu não poderia comer. Então esse ministério aqui de repetir o que o irmão Branham já pregou, é normal isto. Não é nada novo nosso. As pessoas estão tropeçando no João, mas o João é Branham nesse ministério. Branham é perfeição. Branham é a manifestação de Deus nesse período que ele manifestou, desde o tempo que veio Branham em carne, e a noiva manifestou ali em carne, mas sem entender a terceira etapa. Só uma meia dúzia que entendeu no tempo do irmão Branham, entendeu sem o irmão Branham falar, porque não podia dizer a ninguém. Hoje nós já sabemos, porque o irmão Branham pregou, mas mesmo pregando o povo não percebeu. A gente prega e as pessoas podem não perceber, entende? Então você deve perceber o ministério de João, o ministério de Branham, repetido aqui outra vez.
esse mesmo ministério está sendo repetido outra vez. Não é uma coisa nossa só, é uma coisa que vem da mensagem que o profeta comeu, pregou, anunciou para nós, e agora tem que repetir outra vez. A noiva tem esse ministério, e a noiva começou, falando da noiva do último dia, começou nos dias de Mombrana. Falando da noiva em geral, ela começou no dia de Pentecostes, certo? Tem gente de todas as eras para poder ressuscitar para o arrebatamento, mas para a vinda do Senhor só poderia ser manifestado não na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima era é que ia manifestar, porque o segredo de Deus estava escondido. Ia manifestar na sétima era. Por isso o irmão Branham nasceu dentro da era de Laodiceia, e ali dentro da era de Laodiceia ele teve que sair, porque ele foi expulso. É Cristo no profeta. Você pensa, as pessoas pregam, é Cristo do lado de fora. Sim, mas é Cristo em quem? É Cristo no profeta, batendo para que as pessoas pudessem abrir a porta de suas vidas, de sua fé, de seu coração, e receber a mensagem, que é Cristo nesse tempo final. Eles pensam que é apenas receber Cristo lá atrás. Não, Jesus não podia falar nem o batismo no nome dele. Entende? Ele não podia. Irmão Branham não podia falar nem que Branham é novo nome. Ele deixou tudo em mistério. Mas ele falou grandes coisas, gente. Deus mostrou para ele, e ele mostrou isso para nós. Quantos picos tem a montanha? 7. E Deus falando com ele. Parado na brecha 138 a 155. Deus falando com ele. Quantos picos? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? E ele soletrou. B-R-A-N-H-A-M. Então era o segredo, o grande segredo também de Cristo não podia ser dito, e era o batismo em nome de Jesus Cristo, certo? Agora é porque Deus tem novo nome, não se pode revelar o novo nome. Não podia, irmão Branham não podia revelar. As pessoas dizem, eu creio, se irmão Branham disse, ele disse estas coisas tão próximas, mas era o segredo do dia. O que é o 7? É o fim. Ele diz, vigie bem o 7, é a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor em quem? A vinda do Senhor no 7º anjo. O que é o 7? É a vinda do Senhor, mas é a vinda do Senhor no 7º anjo. Então Deus veio numa carne profeta, e revelou o seu mistério. Agora, ele não estava com o mistério do batismo em nome de Jesus Cristo para falar, agora ele vai passar o batismo em nome de William Branham. Nada disso, isso já aconteceu, certo? Isso já aconteceu, assim como o povo foi batizado na nuvem, no mar e em Moisés, diz Paulo, que eles foram batizados lá, porque eles creram na nuvem, creram que tiveram fé para passar o mar e creram no profeta. Então ali eles foram batizados. Vem nos dias de Jesus Cristo, ele não podia falar o mistério também e dizer para eles, vocês vão lá e já batizam no meu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, batiza assim. Não, era o grande segredo, não podia ser dito, mas ele deu aquela revelação para Pedro, e Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí Pedro foi um convertido no dia do Espírito Santo, que ninguém é convertido sem ter o Espírito Santo, certo? Ninguém é convertido, só tendo o Espírito Santo que você é convertido. Aí Pedro foi convertido. Antes você briga, antes você corta a orelha do outro, do jeito que Pedro fez. Mas o dia que você é convertido, aí você é levado à morte, e você pede até para te crucificar, como Pedro pediu, me crucifica de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer crucificado como meu Senhor, certo? Agora, tudo isto é verdade, mas era um mistério para aquele tempo. Hoje não é mistério mais. Mistério do batismo em nome de Jesus Cristo foi mistério até 2 milênios. No ano 100 foi batizado em nome de Jesus Cristo. Depois, o irmão Branham não viu mais na história ninguém batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo ali foi sepultado, a semente ficou o mistério, e nos dias do profeta veio o mistério revelado,
certo? Aí vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, como foi realizado nos dias de Pedro. Amém. Tenham paciência comigo, fique quietinho nos seus lugares, ouça a mensagem, deixa eu pregar com dedicação. Satanás não entende isto. Nenhum do resto deles entende isto. Mas somente aqueles que são predestinados para entender como Deus e Cristo são um. Tudo é uma predestinação. Você vai falar para eles, eles falam que você é unicista, enquanto não somos unicistas, certo? Eles são dualistas, porque eles, Deus e Cristo para eles é dois, que Deus e Jesus para eles é dois. Então, quando você tem a revelação que Deus é Espírito, Cristo é a manifestação do Filho, e aquela manifestação é o corpo de Deus, são um. Assim como o meu corpo e o meu espírito são um. Corpo, espírito e alma. Eu não sou três pessoas, eu sou três ofícios, certo? Corpo, espírito e alma. Assim é Deus. Deus fez o homem à sua imagem. Desde que ele fez o homem à sua imagem, o homem era espírito. Mas aí Deus quis vir à imagem do homem. Porque aí o homem era carne. Deus quis vir na imagem do homem. E Deus veio através de Jesus. Era a mesma pessoa. Só que ali é espírito no Velho Testamento, aqui é carne no Novo Testamento. Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Pai da eternidade, é o Deus forte. Isso já foi profetizado por Isaías 9:6. Ele já foi profetizado, mas as pessoas passam por cima e querem fazer dele diferente do Pai. Se Jesus é Deus forte, como que você pode ter outro Deus forte? Não pode ter outra pessoa. Ele já é Deus forte. Amém. Mas preste atenção. 395. Olhe, o que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso em sua mente. Aí você pensa num Deus que nem nós, que essa cabecinha xoxa, né? Em sua mente. Deus é espírito. Em sua mente. Aquilo ali está na eternidade. Aquilo é Deus e Espírito pensando o grande mistério, o grande segredo misterioso em sua mente está agora colocado nos corações dos crentes. Aqueles grandes segredos. Se você não sabe nada do sétimo anjo, se você não sabe nada da vinda de Cristo em Mateus 24:36, que também é ligado com Apocalipse 8, verso 1, abertura do sétimo selo, quase meia hora. É ligado com Apocalipse 10:1, o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto. É o mesmo Senhor de 1 Tessalonicenses 4:16. Tudo está ligado. É o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, que é a mensagem, voz de arcanjo, a ressurreição, trombeta de Deus, o ajuntamento do povo. Nós estamos nesse tempo do ajuntamento. Tem que haver um ajuntamento, porque a voz da ressurreição não é questão do irmão Brana levantar e dar essa voz. O irmão Brana diz que a última trombeta toca quando o sétimo selo é aberto e o sétimo anjo está pregando na terra. Isso é o que ele diz na mensagem A Brecha. Não pode deixar de ver estas coisas. É um grande mistério, certo? Então escuta mais um pouquinho, paciência. Olhe que uma vez foi o grande segredo de Deus, o grande mistério de Deus, o grande segredo. Onde está agora? Está nos corações dos crentes. Agora, os crentes têm que ter este segredo revelado, porque agora está no coração do crente. Quando está no nosso coração, nós já sabemos. Se não chegou ao nosso coração, nós não vamos saber. Nós temos que saber quando aquilo chega, aquele mistério chega no nosso coração. E aqui o irmão Brana está dizendo que é dessa forma, está agora colocado nos corações dos crentes. Ou seja, o corpo de Cristo.
Quer dizer, não mais uma pessoa agora, mas o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um corpo que funciona com um só Espírito, que não tem mentes diferentes, que se você tem um corpo com duas mentes, com dois espíritos, então você tem mentes diferentes. Mas é um corpo e com a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, que traz essa mente, que os mistérios, que é segredo, não foi revelado para quem não tem a mente de Cristo. Paulo diz assim: nós temos a mente de Cristo. Nós quem? A noiva, a esposa. Temos a mente de Cristo. Não só Paulo, mas Paulo estava dizendo algo que nós iríamos, nesse tempo, falar mais profundo. Nós temos a mente de Cristo porque Cristo manifestou outra vez aqui no tempo do ômega. Ele manifestou outra vez em Brana e deu a revelação que ele não podia dar durante as 7 eras da igreja. Que uma vez foi grande segredo de Deus em sua mente antes da fundação do mundo, agora se manifestou. Pense nisso, está vendo? Que coisa! Eu estou seguro de que nós não entendemos. Bem, eu não consigo ver isso da maneira como eu deveria. Eu estou seguro de que vocês não veem. Está vendo? 397. É o Cristo Mistério de Deus revelado. 397. Porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo. Tá bom. Logo transmitido para a igreja. Foi revelado em Jesus Cristo, transmitido para a igreja, desde o dia de Pentecoste. O que uma vez estava na mente de Deus, falando do segredo, está agora no corpo de Cristo, não no corpo de Jesus, no corpo de Cristo, que é sua igreja, que é sua esposa, está agora nesse corpo. É a única que pode ouvir esse mistério, esse segredo, que pode conhecer esse segredo. Mas se pudesse as pessoas perceber desde o natural, a única pessoa que deveria conhecer o segredo desse homem é a mulher dele, não é outra mulher. Aí é um adultério. A única pessoa que deve conhecer o segredo do marido é a mulher. A única pessoa que deve conhecer o segredo de Cristo é sua esposa. Outro não pode conhecer. Por isso a Assembleia não sabe nada disso. E continua batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem revelação. Por isso a congregação e as demais igrejas pentecostais e liberais continuam seu batismo trinitário. Porque não é dado a elas. Deus tem sua mensagem e ele só revela a sua esposa. É como o homem se desnuda para a sua esposa, se revela para a sua esposa, mas não pode fazer isso para outra mulher. É o que Cristo se desnuda espiritualmente para a igreja, seus mistérios, seu grande segredo, que ele não podia falar para outros. Mas agora chegou o tempo da esposa, que está na terra, viva, entende? A esposa viva na terra, de Brana para cá, ele podia revelar esse mistério para nós, se desvelar e mostrar para nós o que ele é. Ele é o grande mistério de Deus, revelado em carne em Jesus Cristo, e agora manifestado em sua igreja. E outra vez, ele está agora na mente de Deus, o que estava na mente de Deus, agora está no corpo de Cristo. Aí o irmão Brana vem e mostra, sabe o que é isto? Jesus namorando a igreja, sua noiva. Jesus namorando a igreja. Porque ele não pode falar para mais ninguém isso daí. Entende? É o mistério do novo nome, o mistério da terceira etapa. Aquele dia e hora, o 7º selo, quase meia hora de silêncio. Ele não podia falar para todo mundo, ele só fala para sua esposa.
E se você não conhece, você não faz parte da esposa, porque o primeiro que conheceu foi o profeta. E o segundo que tem que conhecer é o corpo de Cristo, que recebe aquela mensagem e passa a divulgar aquele ministério. Amém? Então hoje é fácil para você conhecer. Mas você vê as outras pessoas, não conhecem. Por quê? É Jesus namorando sua igreja. E quando está namorando, daqui a pouco vai conhecendo os segredos. O namoro é para você conhecer a natureza um do outro, não é para tirar a roupa um para o outro, não. O namoro não é isso. O namoro é apenas para você conhecer um ao outro, conhecer as famílias, saber onde você vai entrar, certo? Onde você vai misturar seu sangue. Namoro é para isso. E aí tem o mistério que fica entre o moço e a moça. O pai da moça não tem que saber nada, o pai do moço não tem que saber nada, a mãe da moça não tem que saber nada, a mãe do moço também não tem que saber nada. É só o moço e a moça. São eles que estão enamorados, eles que sabem o que vai acontecer, que vamos fazer, como será a nossa casa, vamos ter filhos ou não vamos ter. Isso é tempo de namoro. Os dois é que vai conversar, é os dois que vai sussurrar. Irmão Brando diz aqui, ó, sussurrando segredos para ela. Se você toma do natural, se tem um monte de gente sussurrando, vai atrapalhar o casal. Por que eles vão casar? Porque os dois são emancipados, os dois têm condições para isso, para casamento. Então deixa-os casar. Agora eles vão dar seus tropeções, eles vão errar na vida, porque vão fazer como nós, que demos os nossos tropeções, erramos na vida e estamos mantendo o casamento até hoje. Então eles podem ter suas dificuldades, errar na vida, ter problema um com o outro, mas eles é que entram em uma conciliação de pensamentos, de ações, para poder prosseguir a vida. Vocês estão entendendo? Então, se você não é uma cristã emancipada, um cristão emancipado, que precisa de pastor ficar tocando manivela para você funcionar, esse carro velho, não vai adiantar nada. É você que tem que ter a emancipação, que é o batismo do Espírito Santo dentro de você, que diz, isto é verdade. Não é nenhum outro pastor, não é nenhum outro membro de igreja, é você e Deus. Por isso o irmão Brando diz, Deus trata com o indivíduo. Entre os gentios, Deus trata como indivíduo, e entre os judeus, Deus trata como nação. Então ele ainda está aqui, entre os gentios, tratando como indivíduo. Esse indivíduo, ele é emancipado, ele é cheio do Espírito, ele tem condições de dizer, eu creio nisso. O outro vem dizer, isso é do diabo, diz, cala a boca. Eu que mando isso aqui, eu creio nisso, eu que recebi, eu que tenho experiência com essa mensagem, eu que tenho experiência com esta revelação, eu que sei que o Cordeiro saiu do trono, eu sei que Cristo tem um novo nome, eu sei, Ele revelou a mim, não é apenas ao pastor, a mim você tem que ter isto. Ele revelou a você, ninguém pode te enganar, ninguém pode te iludir. Se você escuta muitos pensamentos, mas você sabe, olha, aquele ali está errado, está tudo fora de órbita. Por quê? Porque você já emancipou. O batismo com o Espírito Santo emancipa o cristão com a mensagem do dia. Agora, se você estiver emancipado com a mensagem do irmão Brana, que ele não pode falar, você não sabe nada. Porque o irmão Brano não pode falar, você não pode me combater nisso. Irmão Brano não pode falar. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Agora você vai me combater? Deus diz para ele, não diga a ninguém. Se você está naquela mensagem, não diga a ninguém, você não sabe que o Cordeiro saiu do trono mesmo. Porque tem gente que sai do nosso meio, sai escandalizado, e sai ainda contra o profeta, e tem hora que sai contra a mensagem, contra o novo nome, contra o Cordeiro saiu do trono, sendo que eles leram na mensagem,
cegos e não sabem. O que nós vamos fazer? Não podemos dar vista a ninguém. Eles não emanciparam, eles ficaram aqui entre nós. Essa igreja que era cheia, se fosse, quando ela era antiga, vocês veem aquela igreja antiga, ela era cheia. Veja como está hoje. E vê para onde eles foram. Uns já morreram, que até deve dar graças a Deus que morreram no Senhor com a mensagem daquele dia. Mas depois você tem que saber, a mensagem de hoje é diferente. A mensagem de hoje é que a terceira etapa já está sendo pregada, porque não sabíamos com a mensagem na mão. Os ungidos dos últimos dias, 262, estava na minha mão. Todos esses anos, até o ano 2000, e eu não sabia. E a mensagem estava na minha mão. Laodiceia estava na minha mão. E eu não sabia. Como nenhum pastor sabia, e quase ninguém sabe. É uma meia dúzia de pastor que está sabendo hoje. Mas eu não sabia. E estava com a mensagem na mão. Agora hoje eu sei, porque abriu isso há 20 anos atrás. Abriu. O que é a terceira etapa, irmão Brano? Não estou fazendo sessão espírita, não. O que é a terceira etapa, irmão Brano? Pergunta para a mensagem. O que é a terceira etapa? Então vai, os ungidos dos últimos dias, 262. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Isto é, a terceira etapa foi há 3 anos atrás. Estou falando como o irmão Brana no dia que ele pregou em 65 e a mensagem, a terceira etapa, foi pregada em 63. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Agora, hoje nós sabemos, há 20 anos para cá, mais de 20 anos que nós estamos sabendo. Isto não é porque nós sabemos alguma coisa, é porque era o tempo de Deus manifestar essas coisas. Obrigado, Senhor. Aquilo que eu não consigo expressar, talvez por não ter capacidade para expressar e esmiuçar mais ainda para o povo, que o Senhor faça a cada coração, ilumina cada um de nós, para prosseguirmos vendo melhor cada dia, ser alegre, ser uma pessoa que está casado com a palavra, que já foi revelada e agora está certo desta mensagem. Deus, continue falando ao nosso coração, iluminando a nossa vida, para sermos melhores cristãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.